Prepare-se, porque o que vou revelar agora não é fácil de ouvir. Alguém que circula bem perto de você não foi verdadeiro. Para alguns escolhidos, isso não será nenhuma novidade, porque já existe uma sensação estranha no fundo do coração. Uma intuição que vem se repetindo em pequenos detalhes, no jeito que essa pessoa fala, nas pausas cheias de silêncio, no modo como evita o contato direto. O que acontece é que essa pessoa já mentiu mais de uma vez. Não foi acidente, não foi descuido, foi um padrão. E agora, a distância que cresce entre vocês tem um motivo. Eles sabem que você enxerga além da superfície e não conseguem mais se esconder. Sua sensibilidade é um dom raro. Você sente o peso de uma palavra falsa, percebe quando a energia muda, capta nuances que a maioria nem nota. É por isso que essa pessoa teme estar perto de você. Pode ser que tenha conseguido enganar outros com desculpas fofas, com gestos de inocência ou com a cara de não sei do que está falando, mas com você nada disso cola. Você é o escolhido que rompe a ilusão. Essa pessoa nunca assumiu o que fez, nunca encarou o reflexo no espelho. Sempre que o confronto surgia, preferiu escapar, inventar uma saída, jogar poeira por cima dos rastros. Muitos acreditaram nas histórias que ela contava, mas você não. Você tem algo que a assusta profundamente, clareza. E quando o coração vê, não há como voltar atrás. Para alguns de vocês, isso pode até envolver um vínculo romântico. Alguém que teve acesso ao seu afeto, ao seu espaço mais íntimo. Mas, em vez de valorizar, preferiu fugir, mentir, se esconder. A verdade é que você já percebeu faz um tempo. Você observou, deu espaço, notou cada contradição e lá dentro sabe que essa pessoa está construindo o próprio karma. Quando a verdade vier à tona por completo, você vai enxergar de uma forma que nunca imaginou. E quando enxergar, vai entender por que a mensagem é tão direta. Se soubesse desde o início, jamais teria dado mais do que uma chance. Permaneça até o final deste vídeo, porque a revelação mais forte ainda está por vir. E se essa mensagem já desperta algo dentro de você, escreva o número 777 nos comentários. Declare que está desperto, alinhado e pronto para trilhar um caminho maior. O que você precisa compreender é que a mentira dessa pessoa não foi ocasional, mas uma constante que guiou toda a sua vida. Essa distância que se criou não é acaso, é fuga. Eles correm, não porque você é perigoso, mas porque você é o único capaz de mostrar quem realmente são. Pense bem. Cada vez que eles distorciam algo, você percebia. Cada vez que tentavam inverter a história, você lia nas entrelinhas. Muitas vezes, eles tentaram colocar a culpa em você, agindo com risadinhas, confusão ou drama. Mas nunca funcionou. A luz que você carrega não permite que sombras se escondam. É por isso que, em alguns casos, eles já se jogaram em outra situação. Podem ter se mudado, cercado de novos rostos ou entrado em outro relacionamento. Mas não se engane. Não foi amor, não foi destino. Foi apenas mais fácil iludir quem não conhece suas falhas. Mesmo assim, essa fuga não trouxe paz. Podem sorrir para as câmeras, postar fotos felizes, mas no íntimo, o espírito não descansa. Por quê? Porque não existe esconderijo capaz de silenciar a verdade. Esse laço entre vocês é profundo, é energia pura e não pode ser apagado. Eles sentem medo porque sabem que com você não há como sustentar máscaras. Para essa pessoa, admitir a verdade seria perder a identidade que construiu diante de todos. Eles preferem manter o personagem, fugir da responsabilidade, procurar sempre um novo público que caia em suas histórias. Enganar desconhecidos parece menos doloroso do que encarar a única pessoa que enxerga sua alma. Mas mesmo nesses novos palcos, nada preenche o vazio.
por isso, é comum que assumam o papel de vítima, manipulando narrativas, fazendo de conta que são injustiçados. Alguns chegam até a inverter a situação, colocando você como culpado. Essa inversão é a forma que encontraram de escapar de si mesmos. Só que não há como fugir para sempre, porque a verdade é implacável. E quando o véu cair de vez, você vai compreender porque foi escolhido para enxergar além do que todos os outros viram. Eles tentaram inverter o jogo, colocando em você a culpa das mesmas falhas que carregam consigo. Mas no fundo, você sempre soube a verdade. Desde o início, seu coração já denunciava que algo não batia. Para alguns escolhidos, essa dor não veio apenas de um colega, um familiar ou alguém do convívio diário. Veio de uma pessoa especial, alguém a quem você abriu as portas da alma, alguém em quem confiou sentimentos profundos. Mas, em vez de honrar essa confiança, essa pessoa decidiu esconder, manipular, fugir. E mesmo diante de tantas quedas, olha para você agora, firme, desperto, de pé, conectado ao que é verdadeiro, porque escolhido, seu espírito não é abalado pelas ilusões deles. Você carrega discernimento, você carrega intuição, você percebe nuances, sente mudanças, sutis no ar, enxerga a vibração oculta por trás das palavras. Isso é algo que poucos compreendem. É exatamente por isso que eles têm medo da sua presença. É por isso que se afastam, porque sabem que com você nenhuma máscara se sustenta. E aqui está a chave que poucos percebem. O afastamento não é rejeição, é confissão. Cada vez que somem, cada vez que bloqueiam, cada vez que desviam o olhar, estão revelando aquilo que não conseguem verbalizar. Seus gestos gritam, não posso mais fingir diante de você. Para alguns, essa dinâmica pode lembrar a de um filho que erra e se esconde do olhar dos pais. Para outros, é claramente um parceiro amoroso que preferiu correr para os braços de outra pessoa. Mas não se engane, não é amor verdadeiro. É apenas mais fácil enganar quem ainda não os conhece em profundidade. E mesmo que tentem se perder em novos caminhos, a verdade não os abandona. O vínculo que vocês compartilham não se rompe. A energia continua pulsando. Às vezes, sem aviso, você sente o nome dessa pessoa ecoar na sua mente. Isso não é imaginação, é conexão espiritual. É como uma mãe que sente a dor do filho, mesmo a quilômetros de distância. É como um fio invisível que vibra quando duas almas se reconhecem. Enquanto eles tentam escapar, a realidade é que ainda estão ligados a você. Não porque querem, mas porque sua presença é um espelho incômodo que reflete todas as mentiras que contam a si mesmos. Eles não fogem de você, escolhido. Fogem da imagem que você revela. E é por isso que a vida deles se torna uma corrida sem fim, uma fuga desesperada para qualquer lugar onde não precisem encarar a própria consciência. Só que, mesmo nos disfarces, mesmo cercados por outros rostos, existe algo que os prende ao que você representa, a verdade. E essa verdade é implacável. Em breve, você verá o desdobrar completo dessa história. E quando a revelação surgir, compreenderá que nunca foi sobre você. Não foram suas falhas. Foram as deles. Foram as sombras que nunca quiseram assumir. Eles fugiram porque sabiam que com você não havia esconderijo. E aqui está o ponto mais profundo. Quando há uma conexão genuína entre duas almas, não existe distância capaz de apagar. Não se trata de imaginação fértil, mas de um elo espiritual que transcende explicações humanas. Você sente a energia deles e eles sentem a sua. É isso que os atormenta. Eles sabem que não precisam confessar nada a você, porque você já percebeu cada detalhe. Cada engano você sentiu. Cada verdade omitida você captou. Você é aquele que enxerga através do disfarce.
Você é a sacerdotisa, o guardião, a consciência que eles não conseguem calar. E justamente isso torna a situação mais intensa. Eles sabem que diante de você não há como escapar, porque sua luz revela o que eles tentam esconder do mundo inteiro. Existe alguém perto de você que não apenas mente, mas também tenta ser o seu reflexo. Eles observam cada detalhe, copiam seus gestos, suas expressões, até mesmo a forma como você transmite sua luz. Essa pessoa olha para a sua essência, para a sua profundidade e para o poder que você carrega naturalmente e deseja desesperadamente ser como você. Para quem está de fora, podem até parecer sábios, podem simular ter a mesma energia, a mesma clareza, mas você sabe, escolhido é apenas encenação. A autenticidade não se fabrica, o verdadeiro poder não se imita. É como tentar segurar o vento nas mãos. Impossível. Você é magnético, atrai olhares sem esforço, tem um dom que poucos no mundo possuem. Seu espírito emana uma luz tão intensa que incomoda quem não consegue se encarar de frente. Por isso, eles oscilam entre admiração e ressentimento. Eles sabem que, por mais que tentem reproduzir, jamais conseguirão ser você. E é nesse vazio que nascem as distorções, as mentiras, as manipulações. Para se manterem de pé, cercam-se de pessoas que não os conhecem profundamente, criam versões falsas de si mesmos, montam narrativas, fingem ser quem não são. E o resultado? Erro após erro, queda após queda. Eles sabem que estão tropeçando, mas não param. O medo que carregam não é sobre você ser perigoso, mas sobre você ser o único espelho diante do qual eles não têm escapatória. Eles evitam o confronto porque sabem que sua voz, a sua verdade, destruiria toda a ilusão construída. Então, em vez de correr o risco de se revelar, escolhem se esconder. Mas o peso da culpa os persegue. No silêncio, sentem o constrangimento, a vergonha, a certeza de terem quebrado a confiança que você um dia depositou. Eles não encaram seus olhos porque sabem que nenhuma desculpa sustentaria mais suas falhas. Só que vai além. Não se trata apenas de mentir para você. Eles também espalharam histórias ao seu respeito. Reverteram papéis, pintando-se como vítimas e você como vilão. Projetaram as próprias falhas sobre a sua imagem, tentando manipular quem não conhece a verdade. E não para por aí. Eles até tentaram se apropriar do que não era deles. Não de coisas físicas, mas de vitórias espirituais, conquistas internas, aprendizados que custaram suor, lágrimas e renúncia. Apresentaram sua sabedoria como se tivesse nascido nos lábios deles. Usaram sua luz como uma máscara para encantar. Mas, escolhido, máscaras não duram, sempre escorregam, sempre caem. E quando caem, revelam o vazio por trás. O motivo é simples, eles sabem que não conseguem criar o que você cria. Não conseguem manifestar o que você manifesta. Não conseguem sustentar o que você sustenta. Por isso, ao invés de construir sua própria estrada, tentaram se apoiar nos seus alicerces. Mas energia roubada se esgota, autenticidade falsificada se desfaz. Luz emprestada não ilumina por muito tempo. É por isso que eles vivem inquietos, é por isso que evitam sua presença, é por isso que seu coração dispara quando você está por perto, porque sabem que a farsa não durará. Sabem que no momento certo, toda mentira, cada história distorcida, cada vitória que tentaram roubar se desintegrará sob o peso da verdade. E você nem precisa levantar a voz. O simples fato de existir já os expõe. Sua essência é a revelação. Lembre-se disso. A fuga deles não é rejeição, é confissão. As narrativas distorcidas não são seu fardo, mas a prova da própria ruína.
Tudo aquilo que tentaram arrancar de você jamais poderá ser tomado, porque o que é divinamente seu está selado e ninguém pode reivindicar. E é aí que mora a revelação maior. Essa jornada não é apenas sobre o erro deles, é sobre o seu despertar. Cada mentira só evidencia ainda mais sua verdade. Cada ataque confirma o seu poder. Cada queda deles é testemunho da sua força. Então levante-se, escolhido. O que eles tentaram apagar, Deus usará para te exaltar. Mas ouça com atenção. A pessoa de quem falamos construiu uma rede de enganos tão densa que agora ela própria está presa nela. Sabe que, se a verdade explodir em plena luz, nunca mais terá o mesmo espaço no seu coração. É por isso que foge. É alguém que prometeu o que nunca poderia cumprir, que tentou impressionar não com dons próprios, mas com o brilho que tomou emprestado de você. Seu sucesso se transformou na fantasia deles. E para quem não conhece a história, eles interpretam bem o papel. Mas você sabe, máscaras caem, sempre. E quando caem, revelam a inveja escondida por trás dos sorrisos. Alguns de vocês podem até ter se envolvido romanticamente com o inimigo disfarçado. Pode ter sido um relacionamento onde palavras de amor vinham carregadas de intenções ocultas. Ou talvez seja sangue do seu sangue, um irmão, um primo, um parente que viveu à sombra da sua luz e nunca suportou a comparação. Às vezes, os maiores rivais não estão fora, mas sentados na sua própria mesa. E aqui está a verdade nua. Você confiou em alguém que admirava sua luz, mas ao mesmo tempo a invejava. Sorriam no seu rosto enquanto, em silêncio, sonhavam em ocupar o seu lugar. E é por isso que a história se tornou tão distorcida, porque amor e inveja andaram lado a lado dentro deles. Eles estão se vangloriando como se fossem responsáveis pela sua vitória. Pense nisso. Você foi quem enfrentou tempestades, carregou fardos, lutou batalhas que quase te esmagaram. E ainda assim, essas pessoas andam por aí exibindo como se fossem os arquitetos do que você conquistou. Agem como se tivessem te dado a mão, quando na verdade nunca moveram um dedo para te sustentar. Quando você clamava por apoio, eles se calaram. Quando você estava na guerra sozinho, eles se esconderam. E agora surgem como se tivessem sido a escada que te levantou, tentando tomar para si os frutos do sangue que você derramou. Isso não é apenas falsidade, é pilhagem espiritual. É o comportamento de parasitas emocionais, seres que se aproximam do seu brilho não para contribuir, mas para sugar, como sombras famintas de luz alheia. Esses oportunistas não querem cultivar suas próprias sementes, não desejam suar pelo próprio crescimento. O que eles almejam é se manter perto o suficiente da sua luz para convencer o mundo de que ela também pertence a eles. Mas grave isso no coração. Ninguém, absolutamente ninguém, pode carregar a unção que repousa sobre você. O que o Criador plantou em sua essência carrega o seu selo, sua assinatura eterna. Nenhuma imitação, cópia ou representação barata poderá sequestrar aquilo que te foi entregue por direito divino. Ainda assim, a arrogância deles os cega. Pensam que, ao recontar suas vitórias de forma distorcida, ao se apropriar das suas narrativas, conseguirão manipular os outros. Eles se iludem acreditando que, ao repetir mentiras diversas vezes, estas se transformarão em realidade. Mas a verdade não se curva. A mentira pode seduzir por um tempo, mas inevitavelmente se desfaz. O mais assustador é a máscara dupla que carregam. Na sua frente podem posar de frágeis, humildes, até afetuosos. Mas por trás, constroem histórias em que você é o vilão e eles, as vítimas indefesas. Sussurram contra você, projetam as próprias falhas em sua imagem, espalhando que você é o culpado de situações que nasceram das escolhas deles. Como não têm coragem de assumir responsabilidades, se escondem atrás da repetição. Mentem, manipulam, culpam, desviam.
Mas existe algo que não enxergam. Cada palavra falsa possui peso. Cada mentira semeada gera uma dívida. E cada acusação inventada cava um buraco no qual eles mesmos tropeçarão. Se você tivesse a dimensão exata do que falaram e fizeram, da forma como ostentaram suas vitórias, como se fossem deles, jamais se permitiria manter proximidade. O que torna tudo ainda mais doloroso é perceber que muitas vezes esse inimigo oculto era alguém que você guardava perto, alguém em quem depositava confiança, alguém que amava de verdade. A admiração que demonstravam estava corrompida pela inveja. Desejavam ser você e nesse desejo perderam completamente a identidade que possuíam. Compreenda isso. Eles não possuem o mesmo coração que você. Jamais tomariam a frente para construir algo autêntico. Preferem se apoiar no suor dos outros. Essa é a raiz da diferença. Enquanto você jamais roubaria o crédito de quem lutou, jamais sorriria para alguém enquanto secretamente o traía, eles fazem disso um estilo de vida. O coração deles está contaminado, enquanto o seu permanece íntegro. É essa pureza que aumenta a distância. É por isso que o silêncio deles se tornou tão pesado. Eles não têm coragem de olhar nos seus olhos, porque sabem que, ao fazer isso, a verdade transbordaria. Eles podem mentir para muitos, mas diante de você, não conseguem sustentar a farsa. Então, escolhem se afastar, acreditando que assim, a ilusão se prolongará um pouco mais. Mas se prepare, porque as ilusões sempre racham, as máscaras inevitavelmente caem. E quando esse momento chegar, você verá com clareza quem nunca foi digno de caminhar ao seu lado. Não será necessário discutir, decidir ou se desgastar. A própria revelação será a linha divisória que separará vocês. E aqui está o detalhe mais importante. Estamos no limiar de um tempo decisivo. Hoje é 30 de agosto, a reta final desse mês, e a energia que paira nesses últimos dias é carregada, intensa, quase palpável. O universo tem sussurrado aos seus ouvidos, te reposicionando, te preparando, te moldando para algo grandioso. Não é acaso, é alinhamento. O que antes parecia confusão, agora se revela como preparação. Você está prestes a entrar em uma fase onde o que foi roubado será exposto e o que foi negado será entregue em dobro. O véu está prestes a rasgar e quando isso acontecer, a verdade será sua maior aliada e sua maior libertação. Você chegou a um ponto decisivo, um espaço entre o que já passou e aquilo que está prestes a florescer. Os últimos dias deste mês não são meras datas no calendário. Eles funcionam como um portal invisível, um terreno de transição, onde o velho precisa ser encerrado para que o novo encontre espaço para nascer. É por isso que você tem sentido as coisas tão intensamente. Sonhos mais fortes, emoções à flor da pele, encontros inesperados com pessoas do passado, verdades vindo à tona sem aviso. Nada disso é aleatório. Cada movimento faz parte de um processo maior, uma preparação divina que está alinhando o que precisa sair da sua vida para que você caminhe com leveza rumo à próxima etapa. O que está se revelando diante de você não acontece por acaso. Assim como as máscaras estão caindo e as ilusões se desfazendo, o tempo em que tudo isso acontece é perfeito e proposital. O Criador sincroniza revelações com as estações e é justamente por isso que certas situações vêm à tona agora. Você não poderia entrar no próximo capítulo carregando engano, traições ocultas ou pessoas que drenam sua energia em silêncio. Então, nesses últimos dias de agosto, uma limpeza espiritual está em curso. Energias densas estão sendo cortadas, pesos desnecessários estão sendo removidos e tudo aquilo que não tem lugar no seu futuro está sendo arrancado. Essa inquietação que você sente, essa sensação de término sem explicação,
nada mais é do que sua alma anunciando que ciclos estão se desfazendo e novos caminhos estão surgindo. Não se trata apenas dos outros, dos falsos, dos enganadores, dos sugadores de energia. Tudo isso, na verdade, fala sobre você e sobre a sua elevação. Para que o Espírito o conduza a algo maior, os pesos falsos precisam ser deixados para trás. Então, se algo escorrega das suas mãos agora, não lute contra. Se relações estão se desfazendo, permita. Se pessoas se afastam, rejeitam ou até se voltam contra você nesses dias, reconheça. Não é perda, é alinhamento. É o próprio universo limpando seu trajeto, garantindo que quando setembro começar, você esteja preparado, mais leve, livre e pronto para receber bênçãos que antes não caberiam em meio ao peso que você carregava. Antes da elevação, a verdade sempre é revelada. Antes de receber algo maior, o oculto precisa ser exposto. É por isso que este período é tão significativo. Não se trata apenas de encerrar agosto, mas de encerrar um ciclo de enganos, de conexões ilusórias, de pessoas que se incomodavam secretamente com a sua luz. Essa inquietação que pulsa em você, esses sonhos vívidos que parecem mensagens diretas, aquela sensação de que o sorriso de alguém não corresponde à energia que carrega. Tudo isso é confirmação. Você sempre sentiu antes do que os outros viam. E agora, nesse fechamento, sua intuição está mais afiada do que nunca. Não duvide dela. Confie. O Espírito está preparando o terreno para que setembro seja sua temporada de clareza, avanço e liberdade. O que está em curso não é apenas a revelação de uma mentira, mas o encerramento de ciclos inteiros de traição e manipulação em sua vida. É como se o espiritual estivesse dizendo: basta. Chega de perder tempo, chega de caminhar ao lado de inimigos escondidos, chega de entregar sua energia a quem só deseja sugar. Este momento anuncia o fim de uma era de enganos e o início de uma estação de autenticidade, verdade e justiça divina. O peso cai, o véu se rasga e a sua visão se expande. Você não está diante de um acaso, está diante de um chamado. Perceba que ouvir esta mensagem agora não é coincidência. Não é acaso que estas palavras encontraram você neste momento exato. O universo, o Criador, a força maior que você reconhece, o trouxe até aqui porque sua alma está pronta para enxergar o que antes permanecia escondido. Você não chegou até aqui por engano, foi conduzido. O que está terminando agora não é apenas um mês, é uma fase inteira marcada por ilusões e desgastes. O que se abre diante de você é uma nova estação, marcada por revelação, clareza e direção espiritual. Setembro não será apenas um recomeço no calendário, mas um despertar em sua vida. De todos os caminhos que você poderia ter seguido, de todas as mensagens que poderiam ter passado despercebidas, é justamente aqui que você chegou. Isso não é acaso. Cada palavra que agora toca o seu coração carrega uma confirmação, um lembrete de que a dúvida que você tem sentido ultimamente não é sinal de fraqueza, mas sim um despertar. Talvez você tenha se perguntado se estava exagerando, se estava inventando histórias na própria mente ao notar atitudes estranhas em alguém próximo. Mas então, sem esperar, se depara com esta mensagem e entende: não é coincidência, é alinhamento, porque a dúvida do escolhido é sempre o primeiro sinal da revelação. O Espírito começa a cutucar dentro de você muito antes das máscaras caírem. Aquela tensão no peito, aquela sensação de que algo não encaixa, aquele pensamento insistente que você não consegue calar. Tudo isso é a sua intuição gritando para que você preste atenção. Durante este mês que estamos prestes a encerrar, você talvez não tenha percebido de imediato, mas cada situação desconfortável, cada mudança repentina de energia, cada olhar ou silêncio que despertou questionamentos foi um aviso.
Agosto não foi um mês qualquer, foi um período de revelação. O Criador estava preparando você para este momento em que a confirmação chega de forma clara. Você não está louco, não está paranoico. Você é perspicaz, você é desperto. Por isso a dor da traição parece mais profunda em você do que nos outros, porque sua sensibilidade capta antes mesmo que os fatos aconteçam. Você enxerga além da superfície. Percebe o peso escondido nas palavras, sente o falso entusiasmo em um sorriso. Detecta a quebra de energia, mesmo quando todos os outros acreditam na ilusão. Isso não é delírio, isso é proteção espiritual. É o aviso do divino dizendo: esse não é o caminho para você. E sim, isso pode doer, pode parecer injusto, mas compreenda. A dor que você sente hoje é a porta de saída de algo que não poderia permanecer. O Espírito está protegendo você de desperdiçar outra temporada em relacionamentos ou situações que não carregam a mesma vibração que você. É por isso que, à medida que agosto se encerra, as mentiras estão sendo reveladas e as falsas intenções estão sendo expostas. O que parece rejeição é, na verdade, libertação. O que parece perda é purificação. O que está caindo agora não é um castigo, mas sim a preparação para algo maior. Essa é a limpeza que remove os pesos mortos, corta as conexões que drenam sua energia e abre espaço para que setembro seja vivido de forma mais leve e alinhada. Repare, este mês já trouxe sinais claros, pessoas se afastando sem explicação, situações desmoronando de repente, verdades escapando em pequenas palavras ou atitudes. Tudo isso foi o universo testando sua atenção, porque agosto não poderia terminar da mesma forma que começou. Ele veio para balançar estruturas, desmontar ilusões e forçar você a enxergar além das aparências. E agora, no fechamento dessa fase, uma pergunta ecoa dentro de você. Vai continuar segurando o que já sabe ser falso? Vai insistir em carregar mentiras para dentro do próximo capítulo? Ou vai soltar o peso e atravessar a porta do novo mês? Livre, limpo e pronto? Ouça com cuidado. Se você ignorar os sinais e continuar abrindo espaço para enganadores e manipuladores, os ciclos se repetirão. E o Espírito não deseja ver você preso nesse laço novamente. Há coisas muito maiores, reservadas para você, mas elas não conseguem alcançar suas mãos se elas ainda estiverem cheias de enganos. Então entenda, a traição, por mais dolorosa que seja, também é um presente disfarçado. Ela revela quem alguém realmente é, desmonta máscaras, dissolve ilusões. Ela quebra o laço para que apenas a verdade permaneça. É isso que o divino está mostrando a você agora. Você está pronto. Pronto para a clareza, pronto para a liberdade, pronto para a próxima fase. Pense nisso. Quantas vezes você pediu um sinal? Quantas vezes orou, meditou ou simplesmente pediu em silêncio? Mostra-me a verdade, revela o que preciso ver. Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esta mensagem não chegou até você por engano. Este momento é resposta. Se for sincero consigo mesmo, você sente isso dentro do peito. Sabe que estas palavras não são comuns. Elas carregam peso, carregam propósito. Elas foram entregues a você agora porque sua alma pediu por clareza. E ela veio. Então lembre-se, você não está inventando. Não está exagerando, você está discernindo, você é escolhido e o Espírito confirma, confie em si mesmo. A verdade é simples e poderosa, sua intuição é um dom e o discernimento é sua maior arma. O que parecia apenas desconforto, na realidade era proteção. O que parecia apenas dor era preparação. Agosto não foi um mês qualquer, foi uma temporada de exposição, de falsos laços sendo quebrados, de energias ocultas sendo desmascaradas. Agora, no limiar de setembro, o Espírito se levanta e diz:
Você está pronto para enxergar claramente, não apenas quem os outros são, mas quem você é de verdade. Forte, intuitivo, protegido, alinhado. E quando essa visão clarear, de vez, nunca mais permitirá que a traição apague sua luz. Algumas pessoas que você acreditava serem amigas mostraram uma face oculta que jamais imaginava. Palavras que pareciam sinceras se revelaram apenas promessas ocas. Sorrisos que te acolheram em público foram, na verdade, acompanhados por murmúrios de traição nos bastidores. Mas escute com atenção. Nada disso é capaz de interromper o que o Criador já escreveu para sua trajetória. Nenhuma mentira pode apagar o que foi selado nos céus e nenhuma inveja pode tocar o que Deus depositou em suas mãos. Esses últimos dias de agosto não são comuns. Eles marcam um ciclo de purificação espiritual. O Senhor está afastando o que não serve, revelando rostos que se escondiam por trás de máscaras e cortando laços que só drenavam sua energia. É verdade, pode doer enxergar a realidade, mas lembre-se, nem todos estão prontos para seguir onde você está prestes a chegar. Guarde isso no seu espírito. Quando Deus remove pessoas, Ele não está castigando você, mas protegendo seus passos. Embora seus olhos ainda não enxerguem, muitos daqueles em quem você depositou confiança carregavam segredos obscuros. Alguns desejavam em silêncio a sua queda. Outros, que sorriam diante de suas conquistas, alimentavam ciúmes em seu íntimo. É por isso que nestes dias finais de agosto, máscaras estão caindo, alianças falsas estão ruindo e a verdade está emergindo como nunca antes. Se você tem sentido inquietação em seu coração, saiba que não é acaso, é o discernimento divino sendo afiado dentro de você, é sua visão espiritual ganhando clareza. O Espírito está lhe dizendo: filho, estou revelando quem deve permanecer ao seu lado e quem precisa ser removido antes do próximo tempo começar. Não encare os últimos dias de agosto como meras datas no calendário. Eles são sinais proféticos, portas de transição que se abrem diante de você. O céu está te perguntando: você vai carregar as correntes da decepção ou vai deixá-las para trás e entrar em setembro leve e preparado para a elevação? Essa escolha está em suas mãos, e o que você liberar agora será determinante para o quanto você vai crescer no novo mês. Ouça atentamente. Você não terminará este ciclo vazio. Mesmo que conexões tenham se quebrado e verdades tenham te ferido, no lugar da dor, Deus está liberando paz, clareza e novos alinhamentos. Há pessoas certas sendo enviadas para a sua vida, oportunidades divinas sendo preparadas e portas que se abrirão em setembro que transformarão seu caminho para sempre. Por isso, coragem. Você não está perdendo nada. Está sendo libertado do peso que atrasava sua jornada. Você não foi abandonado, está sendo reposicionado no centro da vontade de Deus. E quando olhar para trás, vai agradecer por cada porta que foi fechada, por cada farsa que foi desmascarada e por cada inimigo oculto que foi exposto nestes dias finais de agosto. Essa purificação não foi para te ferir, mas para te alinhar ao destino que o céu reservou para você. Então, se essa palavra está tocando fundo no seu coração, não deixe passar despercebido. Conecte-se, permaneça firme e se mantenha dentro dessa comunidade de fé e verdade. Porque o próximo capítulo está prestes a começar e você não pode perder o que vem aí. Receba isso como selo final deste mês. Agosto foi o tempo da revelação. Setembro será o tempo da reconstrução. O véu caiu, o falso foi removido e você está sendo preparado para um novo começo. Não permita que as mentiras roubem a sua visão. E verdade já chegou e seu avanço está mais próximo do que imagina.
Cada traição serviu como degrau para sua elevação. Cada lágrima foi usada como regador para o solo onde florescerão novas vitórias. Setembro será o campo fértil, onde nascerá o novo de Deus para a sua vida. Então eu te pergunto, você está pronto para atravessar essa porta? Porque o antigo já caiu por terra, e diante de você está um futuro preparado pelo próprio Criador. Não olhe para trás. Escolha avançar, porque setembro será o mês em que sua vida será reposicionada e seu propósito renovado.